Assunto bem interessante, hein, galera? Fala aí. Assunto que acho que a gente tem que falar, mas é mais aqui pra gente trocar uma ideia, né? Porque é polêmico, complexo e a gente não é o dono da verdade. A gente vai falar de imigração. Cara. O que tá acontecendo, né? Não só na Austrália, eu e o Fábio, a gente mora na Austrália, mas a gente vai falar, né, Do mundo. patamar geral aí, pra gente trocar uma ideia e também saber o que vocês pensam sobre isso. Fabinho, o que tá acontecendo no mundo, assim? Pra Cara. gente começar esse assunto, por que a gente vai falar desse assunto? Cara, tá muito. A gente vê os jornais, a gente vê as mídias e tal, a gente vê que políticos estão usando novas tendências de um modelo novo de imigração, um modelo de restringir pessoas, um modelo de controlar a entrada de pessoas no país, essa diferença cultural que a gente tem visto nos países, na Europa, nos Estados Unidos, aqui próprio na Austrália também. E a gente começa a perceber que o mundo ele tá indo para um lado que a gente ainda tá meio assim, incerto, né? De como vai ser esse novo modelo. Sim, sim. Eu acho que a gente está entrando numa parada, assim, que gera muitas reflexões, assim, porque ao mesmo tempo que eu sou imigrante, né? A gente imigrante, a gente consegue enxergar uma coisa muito positiva para a sociedade nesse sentido da imigração, como essa troca cultural, você ter mão de obra qualificada, você ter um outro ponto de vista sobre determinados setores ali que vai ajudar a trazer novas tecnologias, novas formas de desenvolvimento ali para a sociedade. Isso tudo é muito positivo. A gente tem também, e é onde os governos hoje eles batem muito forte, né, nos pontos que realmente ascendem ali para a sociedade como pontos perigosos para o crescimento ali, né, da sociedade. Até mesmo, né, parece até contraditório dizer, mas as questões culturais, né, a mesma diversidade ali de culturas que podem trazer alguns benefícios, a gente sente hoje, né, e eu falo aqui da Austrália e do resto do mundo, a preocupação do governo em conseguir administrar essas diferentes linhas de pensamento, esses conflitos entre diferentes povos, né? Vamos colocar assim. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre essas mudanças e esses impactos que estão acontecendo hoje e que fazem, né, a maioria dos governos ali eles serem apedrejados, né, por uma população por causa desse recebimento aí de pessoas imigrantes de outras culturas e o caramba. Por exemplo, a gente estava pesquisando aqui, hoje na França, o governo francês ele está sofrendo assim uma grande repressão, porque hoje na França, de tanto imigrante que entrou, hoje a gente tem mais muçulmanos na França do que os próprios franceses. E aí você muda toda uma estrutura social do país. Isso é muito louco, né, Fábio? É muito louco, né, da gente se pensar de que a gente tem choques, né, de culturas muito distintas, né, países democráticos com países não democráticos, culturas desde religiosos, né, igual você usou, por exemplo, o muçulmano, né, e eu acho que isso acaba afetando muito as nossas relações interpessoais, que é muito importante. Sim. Sabe? E no sentido assim, e galera, comenta aí, porque a gente quer saber também o que vocês acham, mas assim, no sentido dessas relações aí que você falou, Fábio, o que você acha, assim, se você conseguisse pegar num apanhado entre os prós e contras, no final, o resultado ele seria positivo ou negativo para você? Qual que é a visão, assim? Sami, eu nunca parei para pensar nesse contraponto que você botou bastante interessante, de prós e contras e botar isso num peso, numa balança. Eu acho que, assim, depende muito de como um país e como um governo quer desenvolver o seu país, né? A gente acaba tendo, até aqui na própria Austrália, onde a gente reside, a gente vê a necessidade de mão de obra, que eles realmente precisam de mão de obra qualificada, né? Mas a gente vê também que, às vezes, essa diferente mistura tem muitos conflitos, né? Algumas pessoas não conseguem desassociar das suas culturas locais, da onde você nasceu, e acaba batendo de frente com uma cultura que para você pode ser uma cultura ofensiva, pode ser uma cultura errônea. Então eu acho que tudo isso tem um balance, sabe, o Samuel? E isso tudo eu acho que
tem que haver a imigração é importante para muitos países, a gente sabe disso. A Europa, a gente próprio vê que, tipo assim, a própria seleção da França, a gente vê vários, sabe, descendentes de países africanos e tal. Então você vê que isso é importante. Isso é um material nosso. Isso é o nosso DNA. É a nossa mistura, é a globalização do todo, né? Mas a gente tem que também ter o equilíbrio de aceitar diferenças culturais e que isso talvez nos afete, mas que a gente respeite o espaço ao próximo. Isso é muito importante. Que a gente tenha o próprio diálogo para ser debatido, né? Até você mesmo falou dessa mudança na França estrutural, social. Isso para o francês, de repente, afeta muito a qualidade de vida, Sim. o seu jeito de ser, o seu dia a dia. Porque para a gente é muito fácil a gente às vezes só olhar por um olhar do imigrante ou olhar por um lado dos que estão recebendo esses imigrantes, de assim, putz, a gente tenta fazer o meio termo, né? E todos nós sabemos o quanto é importante a migração. É, muito legal. Você sabe que você falou isso e eu trabalhei com uma pessoa que a gente assim, se tornou até, não vou falar grandes amigos, mas bem próximos, e ela é chinesa. E um dia a gente, nessas conversas de imigração e tudo mais, eu sentia que ela sofria um certo preconceito aqui em relação a algumas coisas, né? Principalmente porque ela acabava sendo uma pessoa muito mais fechada ali do que o normal, né? Do que Sim. a própria cultura. E aí, né, numa dessas conversas, a gente começou a trocar ideia, assim, e ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, ó, a Austrália, e até culturalmente, né, a Austrália tem uma cultura mais parecida, ela fez assim, a desorganização, né, da Austrália, desses países, se dá muito porque é um país muito heterogêneo, assim, muito espalhado culturalmente. Então as pessoas na Austrália, e aí você pode pegar até para o Brasil, né, que eu vou fazer esse paralelo, elas, por questões culturais, de pensamentos distintos, de como é o mundo ideal, né? E aí você tem as religiões, você tem as filosofias, as diferentes estruturas familiares e de raça mesmo, assim, né? Raça. Tipo, pessoas que vêm da África, da China, da Índia, tudo mais misturado, mas que ainda carrega, né, algumas origens. Ela fez assim, na China, a gente não... O governo chinês, ele não é nada aberto à imigração. Era uma coisa que eu tinha uma ideia, mas eu não sabia. Depois a gente foi pesquisar na Organização Mundial. Entre os 193 países da Organização Mundial, a China e a Rússia, elas estão ali entre no número 188, 184. Elas são quase os últimos países que são abertos ali à imigração. E aí ela fala, porque o nosso povo precisa ser hegemônico para a gente não ter conflitos de cultura que vão atrapalhar o desenvolvimento da sociedade. E esse é um ponto muito interessante que eu achei que ela falou, porque eu fiz assim, pô, ao mesmo tempo que eu sou um imigrante e eu, né, acho que por questões históricas e tudo mais, a imigração ela é até um direito de um povo, né, que geralmente sofreu pela colonização e tudo mais, eu falo, em um determinado ponto, ela está muito ciente, assim, porque, por exemplo, o Brasil mesmo, eu vou colocar para nós, Brazuca, aqui, e aí eu não tô nem falando que eu sou a favor, hein, galera, nem me interprete assim. Nem a favor nem contra. Nem a favor nem contra. A gente tá debate jogando aberto. as opiniões e a gente quer que vocês ajudem a gente a construir esse pensamento. Mas essas questões culturais, né, entre raciais, de filosofia, hoje o Brasil mesmo, a gente percebe que é a grande pauta da construção social. E a gente esquece de pensar em coisas que deveriam ser coisas que estavam na frente, por exemplo, como a simples educação, a saúde. A gente precisa voltar alguns passos atrás para pensar em como a gente vai administrar essas diferenças sociais para depois pensar na educação. E isso, no meu ponto de vista, é um retrocesso absurdo para o desenvolvimento do Brasil, mas que se faz necessário porque a gente é um povo misturado. O que não acontece, por exemplo,
numa Rússia, numa China, num país eslavo ali que tem, né, um PIB muito maior do que a população mundial em geral. No começo, quando eu mudei para a Austrália, Fabio, eu falava assim, cara, a imigração ela não é só um direito, mas ela só tem benefícios, porque, pô, imagina, o país ele vai receber pessoas qualificadas e essas pessoas elas vão ajudar a desenvolver esse país. E, pô, eu não consigo entender por que o país ele não aceitaria isso. Mas aí quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais na questão, a gente vai vendo um monte de coisas diferentes que vai fazendo sentido na nossa cabeça, eu tô do outro lado, a gente é imigrante, né? Então é meio contraditório falar, né? Somos contra a imigração. Não tem nada a ver com o que a gente tá... Não somos contras, mas que é legal pontuar esses pontos negativos porque fazem toda a diferença. Não, é importante, cara, é importante. Você trouxe um aspecto muito importante, mas eu vou te dar um outro aspecto para dar uma pimentada no nosso debate aqui. Apimenta esse debate. Você mesmo usou um exemplo excelente sobre a China. Um país que sofreu por guerras e tal, e ela se reestruturou, se reorganizou no modelo dela. A gente não sabe se é certo, se é errado, eu não sei, o Sam não sabe. Cada país tem que saber qual é o modelo certo para o seu país, para desenvolvimento. E a China, ela criou o modelo dela. E ela conseguiu sair de quadros de pobreza, fome miserável, para a segunda maior economia do mundo. Isso é uma coisa muito importante para ser debatida. Sim. Um PIB gigantesco de 17 trilhões de dólares, isso não é coisa de países que saíram do ralé para alta potência. Mas, sabe, se você parar para pensar, cara, os Estados Unidos é um país cheio de imigrantes. Um país formado por imigrantes. Nós conhecemos brasileiros que vão para os Estados Unidos tentar uma oportunidade, uma qualidade de vida melhor. E você está falando do melhor país, teoricamente, né, o país mais com liberdade de expressão, o país mais capitalista do mundo e a maior economia do mundo, né? Isso é muito importante a gente falar aqui, porque os Estados Unidos, ele é um país formado por imigrantes. E o americano, ele tem uma cultura sólida, né? Que a sua própria amiga lá falou sobre os chineses, né? Sobre a cultura, a etnia, a filosofia. Mas você vê que nos Estados Unidos, eles têm uma pluralidade, mas muito também americano. Todos nós, a gente vê filmes e tal, americanos, a gente sempre vê os americanos com a bandeira estendida na frente das suas casas, né? O orgulho do americano, né? Eu tenho orgulho de ter nascido nos Estados Unidos. Então, assim, é muito interessante a gente também olhar para um outro lado e falar assim, pô, mas o imigrante não é tão ruim assim, nos né? Estados Unidos. Mas aqui eu quero ser polêmico, porque eu quero pontuar o que pode acontecer. Você colocou os Estados Unidos, hoje você vê que existe, não só nos Estados Unidos, mas num patamar mundial ali, um controle, né, assim, extremamente rígido para poder diluir a imigração no mundo, né? Sim. E um dos motivos ali, das razões, né, entre várias, mas uma que é a principal é assim, hoje os governos que têm ali uma economia um pouco mais aberta para receber esses imigrantes, eles não conseguem ter o controle da sociedade e num mercado mundial, pensando num movimento mais macroeconômico, eles acabam sendo enfraquecidos Sim. ali por países que estão ali com outras ideologias, e aí eu vou citar mais uma vez a China e a Rússia, né, que são países ali muito mais homogêneos e que não têm essa preocupação. E aí tanto é que você vê que quem vem, né, do 100% ali da população de imigrante, a gente tem a tendência de observar aquela mão de obra qualificada, mas que existe hoje um dado, né, da própria Organização das Nações Unidas que mostra que desses imigrantes, né, 70% vem com uma mão de obra extremamente desqualificada, vem por questões de refúgio, porque o país ali que ele vive, que é subdesenvolvido, está passando ali por crises econômicas, né? Então ele acaba tentando achar uma melhor condição, né, de qualidade de vida, e esse é o tipo de imigrante, na sua maioria. Ah, Samuel, eu não sou esse imigrante. Tá, então você faz parte da minoria. Esse é o tipo de imigrante que acaba indo para esses países. A gente aqui na Austrália, né, todo mundo, às vezes eu recebo as pessoas
perguntas de pessoas que perguntam sobre como é viver aqui legal. E para quem não sabe, né, e quem hoje critica o Donald Trump e tudo que ele está fazendo ali, né, de retirar os imigrantes ilegais, porque a mão de obra é extremamente desqualificada, tem muito criminoso, tem muito cara que simplesmente foi se refugiar nos Estados Unidos e esses caras acabam criando as facções ali, né, de vendedores de droga, terroristas e tudo mais, e isso daí é um ponto extremamente crítico para o país, para o desenvolvimento do país, né? Criticam esse movimento, mas a Austrália, para quem não sabe, ela é extremamente rígida com imigrantes. Então, agora me fugiu quanto tempo, mas até um tempo atrás existia uma ilha aqui na Austrália que todo o imigrante legal, aquele cara que ele era deportado, ele era preso, ele ia para a ilha. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas aqui que moraram nessa ilha e era algo assim análogo até a escravidão. Assim, eles tinham que trabalhar muito, o salário deles eram extremamente controlados e eles tinham que passar ali pelo menos de 5 a 10 anos para eles ganharem o direito, né, de morar na Austrália. Então a Austrália sempre bateu muito forte. E hoje, o que acontece, a gente vê isso com muita clareza, é o ponto ruim também. E eu tô pondo os pontos ruins, tá, galera? Mas tem muita coisa boa. Mas em relação à questão até imobiliária hoje, né? Eu vejo muito aqui no país, a gente vai comprar, eu tenho minha namorada aqui, a gente às vezes vai para alguns lugares para ver casa para comprar, você vê as famílias australianas ali, e aí um indiano aqui, o outro chinês ali no outro lado do telefone, conversando com algum investidor de fora, e esses caras acabam comprando casas ali que, na teoria, deveriam custar ali $500 mil, eles compram a casa num valor muito maior, $200 mil maior, subdividem o terreno ali, isso é uma prática muito agressiva na Austrália, e aí constrói 2 casas ali com o mesmo terreno e vendem pelo dobro do preço, e aí comercialmente fazem muito dinheiro, mas enfim, para a população nativa, a população perde todo o poder de compra, porque uma casa que deveria valer, né, vamos colocar aqui uma casa, eu vou pôr metragem de 1.000 metros quadrados, exemplo só, que deveria valer 500 mil, agora a mesma casa de 500 metros quadrados, ela vale o dobro do preço, ela vale 1 milhão, e aí o poder de compra da pessoa que está aqui diminui, acaba sendo, né, aniquilado, assim. Então tem esses pontos que a gente precisa observar. Você que mora em algum outro país, conta aí pra gente quais são as dificuldades da imigração e os pontos positivos também, porque tem muita coisa legal, né, Fábio? Não é só isso aí. Tem um monte de desastre no mundo? Tem aí, mas tem coisas legais também. Eu acho que a gente vive com muitas pessoas que falam, pô, a nossa cultura aqui, e aí eu falo da Austrália, mas isso vale para o mundo, pô, a gente geralmente tinha uma cultura fria, uma cultura de um relacionamento assim, né, muito frio. E adora ir para lugares onde tem brasileiros ou pessoas, né, da América Latina, porque se sentem mais abraçados e aí são pessoas calorosas, né? A gente é caloroso, né? A gente é um povo caloroso. É. Então, galera, por favor aí, depois desse vídeo aí, a gente dando a nossa humilde opinião aqui sobre esse assunto polêmico. A gente não é o dono da verdade. Ah, não mesmo. A gente está aqui para abrir o debate. Então, por favor, galera. Debate feito. Comenta aí. Abra aí. O que vocês acham sobre a imigração? Você é a favor ou contra? Comenta aí. Abraço. Fui!